Foi até engraçado, porque as mesmas perguntas que ela fez pro rapaz que estava na minha frente, basicamente foi a mesma pergunta que ela fez para mim. Só que teve um ponto que, quando ela fez a pergunta para ele, encadeou outras perguntas para ele que para mim não encadeou porque eu não tive a mesma resposta. Olá, viajantes! Eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje mais um relato, de todas as nossas segunda-feiras aqui no canal. Um relato sobre a entrevista do visto americano. Hoje estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada por participar do nosso vídeo. Você fala da onde, Rodrigo? Do Rio de Janeiro, Campo Grande. Eu postei esses dias o depoimento da Jennifer. Foi a primeira cliente que teve o visto negado e falou, Thali, quero contar a minha experiência. Eu fiquei, sério, Nunca ninguém quer contar a experiência quando tem o visto negado. E o Rodrigo, ele viu esse vídeo e falou, Thali, eu também tive visto negado e também quero contar o meu relato, como foi a minha experiência. Então, estamos aqui com o Rodrigo hoje. Conta para nós aí, Rodrigo, como foi, onde que você fez a entrevista e quando? Foi dia 14 de março. 14 de março, isso. 14 de março. 14 de março agora de 2022, você fez aí no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro mesmo, correto. E você fez sozinho a entrevista? Foi eu e minha esposa. No caso, iria viajar eu, minha esposa e meus filhos. Aí, no dia a gente resolveu ir só eu e ela. No dia da entrevista foi só eu e ela. E quantos filhos são? Que vocês estavam solicitando? São três. São três então, filhos. A solicitação era para 5 pessoas. Os filhos têm menos de 14, só foi você e a esposa na entrevista, é isso? Na entrevista, sim. No CAIV foi eu, minha esposa e minhas filhas, mas na entrevista mesmo foi só eu e minha esposa. Então tá, porque a gente recomenda, se tem menos de 14, não tem necessidade de levar, na entrevista ali, claro, tem pais que levam, mas como eles mesmos solicitam, não precisa levar. Então, o caso foi tudo tranquilo, porque lá não tem erro, certo? Até que no dia que eu fui, tava bem cheio, muito cheio. Nossa, até estranhei, porque falam que é tão rápido, mas foi rápido, mas, tipo assim, era muita gente. O bom é que é bem organizado, aí facilita, rápido. Né? Isso. Legal. Mas o caso não é o problema, A entrevista. Conta pra gente. Ai, nossa. Como que foi? Até que na hora de ir pra entrevista, eu e minha esposa foi bem tranquilo. A gente foi bem tranquilo na hora, mas por dentro, aquele friozinho, aquela coisinha ali, mas foi bem tranquilo. Mas quando você entra lá dentro, meu Deus do céu, parece que tá congelando. Não é questão de frio, é questão meio nervosinho por dentro. A gente tentou até ficar calmo, mas eu acho que a gente ficou, mas aquela coisa por dentro remoendo, parece que tem um gelo ali que deixa você nervoso, meio paralisado, mas é legal, é até gostoso. Eu sei como que é, eu também tremia que nem vara verde, A gente pensa, não tô fazendo nada errado, não tô mentindo, não tô escondendo nada, por que a gente fica assim? Mas não tem. Os clientes falam, não, tá, eu sou bem tranquilo, de boa, depois me conta, olha, eu fiquei muito nervosa, isso é normal, E lá no Rio, vocês passaram ali o sistema ali da segurança, da revista, do raio-x, eles passam ali por um sisteminha para ver o passaporte de vocês, certo? Correto. E depois disso, vocês foram direcionados para sentar, para uma fila, ficar em pé, como foi? Quando a gente entrou, lá dentro estava bem vazio, já com uma fila em pé, para poder verificar o passaporte. Foi bem rápido, verificou o passaporte e mandou a gente para uma outra fila, onde estava sendo a entrevista. Porque primeiro acho que eles verificam o passaporte, não é com os cônsules, é com próprios brasileiros que verificam o passaporte, ver se está tudo ok, tudo certinho, para depois mandar para a fila de entrevista. A gente ficou, no máximo, na fila de entrevista, uns 5 minutinhos só, esperando... muito rápido foi. Esperando para poder ser direcionado para o guichê. Eu não lembro agora a numeração do guichê, mas eu vi que alguns guichê, tinha algumas pessoas que estavam demorando bem, assim, a entrevista, acho que era questão de estudo, que eles fazem bastante pergunta, pede bastante documentação. Mas em outras filas que estavam falando mais questão de visto de turismo, foi bem rápido. Achei bem rápido. E você ouvia as conversas? Dava para ouvir? Ficava muito perto, É muito perto. Eu não sei em outros consulados, mas aqui no Rio é muito perto. Você praticamente fica nas costas da pessoa que está sendo entrevistada. Então, você sente como está numa fila de lotérica, é um guichê, tem uma pessoa na frente, como se estivesse pagando a conta no banco, e você já atrás, não é? Correto, é assim mesmo. Eu acho que no guichê de lotérica até um pouco mais afastado. Tem clientes que me falam, tá, eu achei que eu ia entrar numa salinha toda branca, com uma mesa, uma cadeira, e ia conversar só eu e o agente consular. Gente, não é assim. É assim mesmo, todo mundo em pé ali esperando. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que você fica afastado, sentado longe, você levanta, vai até lá, então não tem como ouvir. Você só vê se a pessoa saiu com o passaporte ou com aquela folha negada na mão. Mas escutar a entrevista não tem como lá no Rio Grande do Sul. Poxa, na hora foi engraçado, ao mesmo tempo triste,
Mas eu não fiquei chateado, não. Só fiquei chateado porque é um investimento muito alto. No período que eu fiz, estava bem alto o dólar, estava 5,80, se eu não me engano. Então, para 5 pessoas, foi um valor bem alto. E eu poderia ter ido para outro lugar. Eu até comentei com a senhora que minha filha estava querendo ver neve e tudo mais. Eu falei, caraca, eu poderia ter ido para outro lugar. E depois tentava ir para lá. Mas é uma coisa também que eu gosto muito de desenho. Minha esposa, ela fica até brigando comigo, que eu gosto muito de ver desenho. Então, é uma coisa de ir para Disney, é aquela coisa, né? Eu acho que a vontade de ir para Disney é mais tua do que das crianças, não é? Ah, concordo. No dia que eu cheguei em casa, que eu falei que não consegui, poxa, minha filha mais nova foi a que mais senti. Na hora, poxa, pai, ficou triste pra caramba, mas depois o papai tenta de novo, não tem problema não. Exatamente, é um investimento grande, né? Claro, com esse dinheiro só das DS ali, e de você ir até lá, dava para ter feito uma viagem, né? Mas é um risco que todo mundo tem que correr. Se você não fizer esse investimento, você não vai ter a certeza se vai poder viajar ou não, né? Então, vocês lá da fila, conta, você viu alguma coisa? Como que foi a entrevista? Ah, eu vi tudo. Tentava fingir que não tava olhando, mas leva tudo. Foi até engraçado, porque as mesmas perguntas que ela fez pro rapaz que estava na minha frente, basicamente foi a mesma pergunta que ela fez para mim. Só que teve um ponto que, quando ela fez a pergunta para ele, encadeou outras perguntas para ele que para mim não encadeou porque eu não tive a mesma resposta. Qual pergunta que foi? Foi a pergunta se eu já tinha ido para fora do país. Depois que ela fez essa pergunta para ele, desencadeou outras perguntas que eu acho que é o ponto que dava, que é, vamos dizer assim, que é a coisa que faz a diferença na hora da entrevista. Começa cônsul, que ela faz essa pergunta, e foi a mesma pergunta que ela fez pro colega da minha empresa, que é, você já viajou para fora do país? Eu acho que esse ponto é o ponto que ela faz, se vai aprovar ou não aprovar, que é a viagem fora do país. Bem, para mim foi o que eu entendi, porque foram para 3 pessoas diferentes a mesma pergunta, e daí ela desencadeou outro tipo de pergunta, porque para mim foi perguntar já viu para fora do país? Eu falei, não. Pro meu colega do serviço também perguntou a mesma coisa, ele falou não. Então, as mesmas perguntas que ela fez para ele depois, foi as mesmas que ela fez para mim no meu dia também. Eu falei, caramba. Então, esse pequeno detalhe é o que faz ela aprovar ou não aprovar, porque a pessoa que estava na minha frente, no dia que eu fiz, ela fez essa pergunta, aí ele falou que já tinha feito a viagem fora do país, e em seguida, ela perguntou, você já tem viagem marcada? Ele falou, sim, já tenho viagem marcada para lá. E perguntou quanto é que o senhor ganha, quanto é que ele ganhava, onde ele trabalhava, tudo mais. Para mim já não foi assim. Quando eu falei que não viajei para fora do país, ela já cortou já por ali e perguntou qual é a sua profissão. Eu, nessa hora até confundi um pouco. É o que eu fazia atualmente, que faz parte da minha profissão, mas não exatamente o que está no meu diploma. Até confundi na hora e falei o que estava no meu diploma. Depois ela perguntou de novo, mas o que você faz atualmente? Eu falei o que eu fazia atualmente. Aí perguntou o salário, como ela fez. A Jennifer, não é isso? Que ela falou que eu vi o vídeo de Jennifer, ela perguntou qual é o seu salário e da sua esposa. Aí eu queria saber se ela, na hora, eu fiquei até me confuso, eu falei meu e da minha esposa junto. Aí agora eu não sei se ela perguntou o meu, mas depois eu respondi o da minha esposa. Aí eu também não entendi muito na hora, mas na hora é muito complicado, muito rápido. Você acaba falando, sai soltando tudo de uma vez só. E isso acho que é rápido. E esse rapaz que estava na tua frente, ele teve visto aprovado? Teve visto aprovado. E assim, eu acho estranho até por ela perguntar se ele já tinha viagem marcada e ele falar que sim, porque geralmente eles negam quando a pessoa já tem a viagem marcada, só se talvez era pela empresa, alguma coisa assim. Porque não comprar já a passagem, o hotel antes, eles não recomendam, né? Mas o que você falou é muito verdade. Por que eles vão por esse rumo? Ah, você já viajou? Porque eles querem saber por que a primeira viagem internacional da pessoa tem que ser justo Estados Unidos, né? Por que ela não viajou para outros lugares antes? Então, eles ficam um pouco desconfiados, né? Claro, quer dizer que a pessoa que vai fazer a primeira viagem para lá não vai ser aprovada, né? Mas tem agente consular, como essa é uma mulher, né, que você falou, como essa senhora, fica com a pulga atrás da orelha aí quando a pessoa não fez uma viagem para fora, né? E falando ali sobre as perguntas, né? Isso é muito importante o que você falou sobre a profissão. Eu tenho muitos clientes que fazem isso. Eu oriento. Então, tem pessoas que, por exemplo, é formada, é advogada. Então, mas no momento, hoje, está trabalhando em outra área, que não tem nada a ver. Está trabalhando com estética, por exemplo. E o agente consular pergunta qual a sua profissão, a pessoa fala advogada. Eu já tive cliente que fez isso. Ah, mas aqui está falando que você trabalha numa estética? Não, é que eu sou formada. Então, cuide, quando eu perguntar qual é a sua profissão, você pode falar, eu sou formada em advogada, mas hoje estou atuando em tal área. Você pode falar a sua formação e mais explicar a área que você está atuando, que foi onde ela ficou com dúvida ali no caso do Rodrigo. E sobre quando pergunta também a renda do casal, vocês podem falar, olha, eu, por exemplo, ganho 2.000,
e minha esposa ganha 5, né? Juntos, a nossa renda dá 7 mil reais na casa. Um exemplo, tá? Porque quando você ficar na dúvida para qual é a pergunta. Mas, desde o começo, quais foram as perguntas que ela fez, Rodrigo? Assim que a gente começou a entrevista, ela perguntou se a gente tinha viajado para fora do país, foi a primeira pergunta. A primeira, direto? A primeira direto. Se já virou para fora do país, tudo mais. Como a Jenny falou, ela foi bem educada, me deu bom dia, tudo mais. Eu falei bom dia. Até falei dona na hora lá, dona, bom dia. A que falou comigo. Muitas vezes a pessoa não gosta de ser chamada de dona. E eu tenho mania de chamar a pessoa de dona. Ele me chama de senhora, me sinto. Aí eu falei bom dia, tudo mais. Aí ela perguntou, você já viajar fora do país? Eu falei, não viajamos. Qual a tua profissão? Depois perguntou de novo, como eu acho que ela não entendeu, como eu tinha falado uma coisa e na DS estava outra, mas atualmente, qual é o que você exerce, né, tudo mais. Não perguntou qual empresa eu trabalhava. Depois perguntou questão de salário, meu e da minha esposa. Também perguntou da minha esposa o que ela fazia e o salário dela também. Aí depois perguntou junto de novo, quanto é que vocês ganham mais ou menos? Aí essa hora que eu acho que a gente confunde, porque eles perguntam uma coisa e depois pergunta de novo, mas sem falar para quem está perguntando, ou você para falar das pessoas, ou uma só, para depois falar da outra. Isso na hora me confundiu e eu falei para ela, ganhando X junto. Falei tudo de uma vez só. Aí acho que isso, muitas vezes, de repente ela estava com a DS minha, DS aberta, e olhou um valor e eu falei outro, juntando os dois salários. Aí eu acho que isso também complicou na hora. Não, lá na hora é o nervosismo, não consegue entender. Tem pessoas que falam, o português deles é tão ruim que eu não consegui nem entender a pergunta. Então, isso também, às vezes, acaba influenciando, né? Não, achei que o português era até bom, porque ela falava até melhor que muitas pessoas. Dava para entender bem. Você vê que a pronúncia, assim, a sonância, né, é um pouquinho diferente, porque elas não são brasileiras, mas você consegue entender bem, assim, o que ela está perguntando, mas muitas vezes a interpretação do que ela está perguntando, que muitas vezes a gente confunde. Como muita gente já falou, eles perguntam uma coisa e logo você pergunta outra coisa, mas com o mesmo sentido. Então isso complica. Exatamente. Aí você pensa, será que eu não respondi bem a anterior, que ela está perguntando de novo? Será que ela não entendeu? Será que quer confundir? Será que é uma pegadinha? E lá na hora é muito rápido. Quanto tempo demorou a entrevista, mais ou menos, Rodrigo? No máximo 2 minutos. É muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E você nem percebe que é tão rápido. Depois que você vai ver, já saí do guichê. Já recebi a folhinha ou branca, ou rosa, ou azul. Caraca, nós já tá indo embora. E até para você chegar lá, demora um século, mas quando você chega lá, você sai rápido. E qual foi a pergunta para finalizar? Qual foi a última pergunta? Como que ela finalizou? Ela finalizou perguntando o valor do salário. Essa foi a última pergunta. Última pergunta, isso aí. Aí parou um tempinho assim para digitar, aí pegou os 5 passaportes e devolveu, pegou a folhinha azul, foi azul que ela deu pra gente. E falou, infelizmente, dessa vez não foi aprovada. Aí devolveu pra gente o passaporte, a folhinha azul, falei, tudo bem. Aí fui embora pra casa, final eu liguei pra senhora. Mas, Rodrigo, essa carta, com certeza, ela falou que era pelo motivo 214B, falta de vínculo, certo? Isso, mas só que na hora ela não perguntou em relação a vínculo. E isso que eu achei estranho. Isso que eu ia te perguntar agora. Ela não perguntou se você tem casa, se você tem carro, se você... Nada disso. Não perguntou se a sua criança estuda em colégio particular, nada. Isso na hora que frustra a gente. Eu acho que a frustração não é nem porque você é negado. Muitas vezes a frustração é porque você não consegue demonstrar o porquê você quer viajar. Isso muitas vezes frustra a pessoa. A pessoa não consegue se defender. É o que eles falam e acabou. Aí, então, muitas vezes, isso que dá a frustração para a pessoa. Exatamente, porque se fosse daquela maneira que muitas pessoas pensam, que você senta ali, ele vai falar, deixa eu ver se você tem casa, se você tem carro, se você tem alguma coisa que te prenda ao Brasil. Aí, se você conversasse uns 10 minutos, e a pessoa, o agente consular falar só, realmente você não tem suficiente. Aí tudo bem, você ir embora com a negativa, não deu. Mas assim, desse jeito, 4 perguntas e já negado, aí não dá para aceitar. Aí fica mais difícil aceitar a negativa, não é? Ver, né? A gente não sabe qual é o real motivo. É claro que ele deve justificar lá na hora de negar o visto. Mas a gente de fora não sabe qual é o real motivo. Então, muitas vezes a gente fica meio... Caramba, papel em branco, assim, papel em branco. Eu fui negado. É esquisito. Não tem como. Muitas pessoas falam que a última pergunta é a que define a negativa. A última sua foi sobre o salário, que você se confundiu um pouco, né? Mas, como eu sempre falo, essa negativa ela não é para sempre. Eu já tive caso de cliente que foi 7 vezes até ter o visto aprovado. Ou seja,
Você não fica queimado, você fica queimado se você mentiu, se aconteceu alguma coisa, bateu boca com a agente consular, né? Mas, se não, você só foi uma pessoa ali que foi julgada ali só. O Rodrigo e a família podem tentar a qualquer momento, como eu falei, né, para ele fazer uma defesa na próxima. Às vezes, se vocês conseguirem fazer uma viagem internacional, porque assim, tudo que ela perguntou dessa vez para vocês ficou lá no sistema. Na próxima vez, o agente pode vir com as mesmas perguntas. Você fez uma viagem? Então, você pode falar, olha, eu queria viajar com as crianças, então não deu para os Estados Unidos, a gente fez uma outra viagem para tal lugar, né? Usamos o dinheiro, fomos para tal lugar, e agora queremos tentar de novo para ir para Disney. Então, isso é muito importante, acaba fortalecendo os seus vínculos, né? No caso do Rodrigo, eu sempre acompanho meus clientes, ele só queria realmente passear. Ele tem a vida dele aqui no Brasil, estabilizada, e ele só queria ir lá passear realmente com as crianças. Ele queria ir para Disney mais do que as crianças, e realizar o sonho aí de infância e retornar, mas infelizmente não deu certo. E você antes falou para mim que o seu colega de trabalho foi depois de você na entrevista e foi com a mesma atendente, a mesma agente consular. Conta como que foi. Foi mês passado, eu não lembro o dia exato. Ele foi, na que voltou, eu até perguntei, conseguiu o visto e tudo mais. Ele, cara, eu não entendi. Foi a mesma coisa que eu tô falando, eu não entendi. Ela me fez 4 perguntinhas e falou que estava negado. Mas eu não entendi, eu tô indo pela empresa. Ele estava indo visitar a empresa que a gente trabalha, tem alguns estados nos Estados Unidos que tem sede lá. Iria lá para poder interagir em relação à manutenção do equipamento, para criar novos hábitos, para melhorar a nossa função aqui. E chegou lá, ela perguntou a mesma coisa para ele. Você já viajou fora do país? Só que lá ela fez uma outra pergunta para ele. Se a esposa dele também tinha visto americano, e ele respondeu que não, e perguntou se ela iria com ele, ele respondeu não, eu vou a trabalho, inclusive, ele falou assim, inclusive eu tenho a carta aqui, aí ela virou para ele e falou, só responde o que eu perguntar. E, nossa, ele falou que não, ele não entendeu nada, mas tudo bem, aí obrigado, negou o visto dele, isso a trabalho, a empresa pagando tudo direitinho. Eu ainda ia passeio, ele ia trabalho para a empresa, ia voltar para a empresa de novo, tudo mais, e mesmo assim negou. Eu até falei com ele, cara, muitas das vezes a gente pensa que vai chegar tudo certo, não, tudo certo, vou pela empresa, não tem como negar. Aí chega lá, você é negado e você não entende nada. O mesmo consulado, a mesma atendente, e situações diferentes, né? E olha aqui, a empresa estava pagando, ele ia ter um respaldo, o endereço da empresa nos Estados Unidos, a empresa lá com certeza ia se responsabilizar por ele, caso ele ficasse, né? Então, assim, era uma coisa muito certa dele ser aprovado, né? Isso. Mas, por que eles perguntam isso? Quando um homem está indo sozinho, ou até a mulher sem o cônjuge, eles ficam com esse medo. Será que ele não está indo na frente para começar a trabalhar, começar a vida e depois levar a família? Então, por isso que eles batem nessa tecla. Ah, sua esposa tem um visto? Não tem? Aí, por que ela vai ficar? Como que ela iria junto se ele estava indo sendo mandado pela empresa? Não faz sentido ela ir junto, não é? E é engraçado que ele começou a falar, falei, poxa, mas como é que era a atendente que te atendeu? Ele falou assim, assado. Falei, caraca, mentira. É a mesma que me atendeu. Ele fez as mesmas perguntas. Mesma pergunta. Aí eu fui perguntando, o que ela te perguntou? Ele, isso. Falei, caramba, foi a mesma pergunta para mim. A única diferença foi da esposa. Porque eu estava com a minha esposa, ele não estava com a esposa, ele estava indo a trabalho. Essa foi a única diferença. E o teu era turismo, o dele é trabalho, e foi julgada da mesma maneira, igual. Igual, isso aí. E isso que o Rodrigo falou também é muito importante. Os clientes falam para mim, Thali, eu devo mostrar, tirar da pasta o documento. Eu falo, nunca tire da pasta nada para entregar. Você pode, às vezes, comentar, né? Ah, você, por exemplo, foi o caso da Jennifer naquela vez, né? Seu esposo tem visto? Ela falou, sim, ele tem visto, eu trouxe aqui o visto dele. Aí a agente consular falou, posso ver o visto? Pode sim, ela tirou e mostrou. Já no caso do seu amigo, ele falou da carta, ela já deu uma nele, né? Não pedi nada, né? Nunca imaginei que uma pessoa, como assim, o jeito dele de ser, de falar, de agir, fosse ser negada daquela maneira. Eu falei, caramba. Então, cuidado também, gente, na hora de tirar da pasta, oferecer documento, veja o agente consular, tem agente consular que é super receptivo. Você trouxe? Posso ver? Me dá aqui. Mas tem agente consular, essa mulher aí é um caso, já bastante relatos, né? Eu não pedi nada. Quando eu pedi, já tive caso de cliente oferecer, a pessoa, o agente consular fica doido. Eu pedi alguma coisa?
Então, gente, toma cuidado, você vai sentir lá na hora, se o agente é mais receptivo ou não, né? Rodrigo, e você pensa em desistir? Vai tentar de novo? Eu vou esperar um pouquinho, vou fazer uma viagem internacional agora com as crianças, no meio das férias, para depois tentar de novo. Exatamente, bem na defesa a gente coloca, né, que foi viajar, já passou uns meses, eu sempre indico esperar pelo menos uns 6 meses para ir de novo numa entrevista, colocar na defesa que ele tem todos os, né, tem casa, que tem todas as coisas certinho, ele tem, não vai largar tudo aqui para ficar lá, né? Então, colocar isso bem na próxima vez na DS e correr atrás do sim. Rodrigo, obrigada pelo carinho, eu sempre falo, você ter o reconhecimento e ser elogiado por um cliente que teve o visto aprovado é muito fácil. Mas você ter esse carinho, né? E a pessoa confiar de novo nas suas mãos, uma pessoa que teve o visto negado é outra coisa totalmente diferente, né? Que a pessoa, a gente sabe também separar, né? Que não depende só de nós, depende lá do agente. Quem sabe se tivesse ido no guichê do lado, teria sido história diferente. Quem sabe se tivesse ido no outro dia, teria outro consulado. Então, a gente tenta fazer o melhor nós, você, e também tem que ter a colaboração lá do agente consular. Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo relato, né?